vamos lá. Hoje, no podcast Mais Que Jurídico, estamos aqui com a honrosa presença do Dr. Thales Leão, juiz de direito da Vara de Família, titular da Vara de Família de Lusiânia, que também responde pela segunda Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude de Inquilândia, também Fazenda Pública e Regimento e Registros Notoriais. É um prazer receber o senhor aqui, doutor Thales. Para nós aqui, ver juízes daqui da região aqui, com a gente aqui, e vendo juízes que passaram, que eram de outros estados, que vieram para aqui, para a nossa região, isso é muito importante. E a gente, antes de começar o nosso podcast, aquele bate-papo inicial, o senhor foi mostrando um pouco da carreira do senhor, e isso vai ser muito legal, porque as pessoas vão ter um conhecimento de quem é o Dr. Thales, do ser humano que é, do brilhante juiz. Pelo que o senhor contou ali, nós aqui já ficamos fãs, né? Desse atendimento, dessa preocupação com os advogados, com as partes. E o senhor é uma grande inspiração, porque aqui o nosso podcast também é voltado também para os acadêmicos de direito. E nisso, o senhor pode ser inspiração para futuros juízes, né? Pessoas que vão se inspirar nisso. Então, doutor, é um prazer. Se o senhor quiser passar alguma mensagem já inicial aqui para a gente. Tá, joia. Obrigado pelas palavras e pelo convite, doutor Beto, doutor Pedro, doutor Marcelo e a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui. Quando eu fui convidado, eu aceitei imediatamente. Verdade. Porque eu tenho, assim, esse viés de sempre querer estar mais próximo da população, dos jurisdicionados, para que eles entendam o nosso trabalho, né, no Poder Judiciário. Então, eu jamais poderia me furtar ao convite e aqui estou com grande alegria e com o compromisso de contribuir aqui com o nosso podcast. Thales, você podia começar para a gente nos contando da sua história acadêmica e profissional antes de virar um juiz de direito. Certo. Eu me formei na Universidade Federal de Alagoas. Entrei em 2007 e me formei em 2012. Fiz os 5 anos do curso de Direito na graduação, lá na Federal de Alagoas. E em 2023 foi que eu ingressei na magistratura aqui no estado de Goiás. Então, foi uma jornada, assim, longa, né, espinhosa. Eu prestei concursos da magistratura, do Ministério Público, até da Defensoria Pública também, mas sempre voltada à carreira da magistratura, que era o que eu queria mesmo. E aí, após longos anos de estudo, eu consegui ser aprovado aqui no concurso da magistratura do estado de Goiás e aqui permaneço, e inclusive não tenho pretensão de sair. Né? Hoje é uma possibilidade da permuta. Antes, sim, eu fiquei grande parte como comissionado. Eu trabalhei como assessor de juiz e assessor de desembargador, cargo comissionado, livre nomeação e exoneração. No entanto, nesse percurso surgiu lá o concurso para servidor efetivo do TJ Alagoas. E aí eu me submeti às provas, fui aprovado para técnico judiciário, nível médio, e também para analista na categoria oficial de justiça avaliador, nível superior. Fui aprovado nos dois, fui chamado primeiro para o nível superior, tomei posse. Quando eu fui chamado para técnico, já estava empossado no outro e não assumi. Aí exerci os 2 cargos lá antes de vir para a magistratura. Sempre no judiciário, né? Desde a faculdade. Sempre no judiciário. No 5º período de direito, que era quando eles aceitavam o ingresso do estagiário mediante prova, aí eu já ingressei no judiciário, mas foi no federal. Eu fiz prova para estagiário da Justiça Federal em Alagoas. Inclusive, era uma prova bem difícil. Tinha até prova oral lá. Nossa, então, tinha a primeira fase, prova objetiva, a segunda fase, prova escrita, e uma última fase de prova oral e depois uma entrevista com o juiz federal. Parecia como se fosse uma mini prova para juiz já, ali no 5º período. E eu fui aprovado e passei 2 anos lá como estagiário do então juiz federal Rubens Canuto, que hoje é desembargador
do TRF5, com sede em Recife. Doutor Tales, nós vamos entrar aqui no assunto que ele é um pouco polêmico, porque, principalmente na nossa cultura, que não aceita a morte. E, como a gente já chegou a falar, nós somos seres finitos. Uma hora vai chegar o nosso fim. E tem um preconceito muito grande no Brasil em relação ao testamento. As pessoas não se precavem. Eu mesmo, até um pouco tempo atrás, eu vim fazer seguro de vida agora, preocupando com a minha família, porque eu não tinha nem seguro de vida. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre um livro da sua autoria, que é o Testamento Vital e o Direito à Morte Digna. Explica um pouco isso para a gente. Perfeito, doutor Beto. De fato, assim, eu noto que a gente tem essa cultura de negação da morte, né? Sabemos todos que somos finitos, que a morte invariavelmente será um evento que irá ocorrer na vida de cada um. No entanto, é um tema assim que a gente evita tratar, é uma questão cultural mesmo. Mas com tabu, Então, né? é um tabu, né, doutor Marcelo? Então, assim, várias pessoas não se preocupam em vida com essa questão do testamento e acaba que quando falecem, os herdeiros ficam numa situação um pouco delicada e aí vem as demandas judiciais, os entraves, as brigas, justamente por essa cultura, né? Então, quem bem soubesse, já em vida se adiantaria, fazia o testamento, já disciplinava a questão patrimonial, no sentido de evitar essas celeumas e essas discussões quando não mais estiver em vida aqui presente. Mas o livro, propriamente dito, ele trata de uma questão que vai para além dessa questão patrimonial. Na verdade, ele trata de forma diversa dessa questão patrimonial. Ele trata das diretrizes antecipadas que iremos enfrentar diante de uma pessoa que está viva, mas está, por exemplo, em estado terminal. Então, a expressão testamento vital, ela é até um pouco contraditória e ambígua, mas é a expressão que é conhecida e, por isso, ela é tão alastrada. Testamento, a gente sabe que ele produz seus efeitos depois da morte. Então, você faz em vida para, quando você falecer, a gente trabalhar com o seu testamento que você fez em vida. Já o testamento vital, não. Você está vivo, mas a gente já vai ter um documento com diretrizes antecipadas que irão nos basear na questão do tratamento que você quer ou não receber quando eventualmente você estiver diante dessa situação complicada em sua vida, em um estado terminal. Porque ali você não vai ter como se expressar. E aí fica o médico sem saber exatamente o que fazer, e aí ele se vê diante de alguns temas relevantes de bioética, né? Ortotonásia, distanásia, enfim. E a família também, né? Que está sentimentalmente relacionada ali com aquela situação, já está vivendo talvez o luto antecipado, toda aquela pressão de ter um familiar naquela situação de saúde e não sabe como lidar. Então, ninguém melhor do que a própria pessoa para, em sua plena consciência, já disciplinar como essa questão poderá ser enfrentada pelos médicos e pelos familiares. Foi nesse viés que eu estudei o tema, quando eu estava para me formar na Universidade Federal de Alagoas. À época, não tinha nenhuma normativa interna aqui no Brasil tratando do tema, então eu fui pesquisar com o meu coordenador lá do TCC e tive que me socorrer da ajuda da legislação estrangeira. Então, Portugal já disciplinava, Espanha já disciplinava, Estados Unidos já disciplinava e Brasil não. E depois, quando eu apresentei o trabalho de conclusão de curso, aí sim, eu acho que 1 ano, 2 anos depois, o Brasil começou a engatear com esse tema em âmbito legislativo. E hoje temos até uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata sobre a temática, já dando uma disciplina para a gente, como a gente vai poder trabalhar com esse tema. Isso é importante. Não, e é algo novo, né? A gente vendo
onde nós vimos essa temática do livro do senhor, né? Algo que realmente nós não aprendemos na academia, né? Algo bem novo, né? E que traz aí bastante repercussões, né? Que a gente sempre fala, né? Esse aspecto sucessórios aí, essa parte dessa vontade daquela pessoa, o que que ela já sabendo, né, que de alguma forma o momento dela, de repente, né, como o senhor falou, né, vai de repente um estado de coma, o que ela quer que seja, qual a forma que ela quer que seja conduzida, né, todo aquele estado, de repente, que vai ser vegetativo, ela não vai poder mais ter nenhum tipo de discernimento. Isso é bem importante e novo mesmo, né? Como o senhor falou, teve que buscar no direito comparado, Sim. né, todas essas perspectivas, né, e a gente sempre brinca com os alunos quando traz essas temáticas no artigo no TCC, né, que você tem que buscar em direito comparado, não tem no nosso regulamento jurídico ainda disciplinado, né? Então, assim, normalmente o orientador ele adora, né, esse tipo de temática, porque ele sai daquela zona de conforto, tanto do orientador como do orientando, né? E quando nós vimos essa questão do livro, né, eu falei, depois eu tenho que fazer uma leitura, porque acho que é algo bem interessante, né, e algo assim, bem novo, né? Ainda novo ainda, né? Muito. Como falou, Sim. não tem uma legislação propriamente Sim. dita, né? Ainda tem resolução do conselho, né? E eu acho que isso é importante, né? Essas temáticas que são trazidas, né? E que a gente sempre fala para o Dr. Tales, sempre ali, né? Esteve lá conosco na roda de conversa, né? Explicando para os alunos ali que têm interesse em fazer a carreira da magistratura. E o Dr. Tales, a gente sempre brinca, né? Quase que nasceu dentro do judiciário também, né? Tá desde o 5º semestre, de lá para cá. Aliás, a carreira dele foi toda dentro do Poder né? Judiciário, né? Toda. Desde que entrou, No 5º foi para a semestre, academia, só já foi direto para o Judiciário, né? Sim, eu ingressei como estagiária no 5º período, e aí eu passei 2 anos lá. Saí, faltava acho que 1 mês e 10 dias para concluir os 2 anos do estágio, porque o prazo era de 1 ano, renovável por mais 1 ano, e aí renovou por mais 1 ano, mas já tinha sua finitude nos 2 anos. Foi quando eu recebi a notícia que eu estava aprovado para a 2ª etapa da prova da OAB, eu ainda estava na universidade, e aí eu tive que me dedicar a esse estudo direcionado à realização de peças da advocacia, e eu não tinha essa prática como eu não tenho até hoje. Eu nunca advoguei. Então, eu via por meio das peças nos processos, mas eu nunca tinha ido à prática mesmo. E aí, como só faltava 1 mês e 10 dias para concluir o estágio, eu pedi desligamento e fui me dedicar a essa 2ª etapa da OAB. Aprender a fazer petição inicial, agravo de instrumento, apelação, tudo, né? E pronto, aí me dediquei, passei na OAB, mas ainda estava cursando, não podia advogar, porque eu não tinha concluído os estudos. E nesse meio tempo surgiu aí uma seleção para assessor de magistrado no interior onde eu morava, no interior de Alagoas, cidade de União dos Palmares. E lá eu me submeti à seleção, fui selecionado, passei a assessorar um magistrado, doutor Igor Vieira de Figueiredo. Passei 1 ano e meio com o magistrado e depois surgiu o convite também para eu assessorar um desembargador na capital, em Maceió. Aí eu também conversei com o juiz, ele me deu carta branca, ficou muito feliz, né, pela oportunidade. E eu fui, aceitei o desafio e lá eu permaneci, acredito que por 6, 7 anos, com esse desembargador na sede TJ Alagoas. E de lá, eu pedi exoneração do cargo em comissão, mas aí eu já estava aprovado no cargo efetivo, já era do quadro de servidores da instituição, e fui ser oficial de justiça, porque aí eu consegui ter uma tranquilidade maior, questão até de horário para estudar. O oficial de justiça tem essa dinâmica mais flexível, né? Cumpre os seus mandados judiciais e consegue ter um tempo mais disponível para os estudos. E foi assim que eu fiz. Aí veio a pandemia também, em 2020. Foi o período que eu mais estudei. E ali a gente escutava de tudo, né? Aquela angústia, ninguém sabia o que era que a gente estava vivendo. Verdade. Né? Várias notícias, agora os concursos vão acabar e ninguém vai sair de casa, todo mundo vai morrer, enfim. E aí eu nunca, assim, me importava com o que eu escutava. Eu dizia, gente, sempre vai ter concurso, sempre.
Então, eu passei a estudar mais ainda. Enquanto estava todo mundo assim preocupado com outras questões, foi quando eu consegui me voltar para o estudo com mais ênfase. E estudei ali, aí fiquei como oficial de justiça, aí parou tudo, eu comecei a trabalhar de casa, cumpri os mandatos pelo WhatsApp, aí veio toda essa questão das ferramentas de intimação por meio eletrônico. E ali depois eu consegui, em 2021, no ano seguinte, foi a primeira etapa da prova daqui, da magistratura de Goiás, em setembro, né? Então, em março de 2020 veio a pandemia, em setembro de 2021, 1 ano e 6 meses depois, veio a primeira prova daqui. Aí eu já estava 1 ano e meio aqui muito focado e consegui êxito nessa primeira etapa. E a partir dali eu disse, não, aqui eu tenho que, vai ter que dar certo. Agora, eu já estou na luta há mais de 7 anos, aqui eu já estava até querendo desistir. Sério? Já, 7 eu anos já estudando, tinha doutor? 7 anos e 3 meses, até o dia da posse. E ali eu até já tinha decidido, esse vai ser meu último concurso, porque assim, eu estou desgastado, eu não preciso ser juiz para ser feliz, eu já sou feliz aqui, eu vivo com a minha família no meu estado, eu já estou concursado, em um cargo bom também, financeiramente pagava bem lá, então eu disse, eu quero ter tranquilidade para viver bem, com estabilidade, fazendo assim, o melhor que eu puder no judiciário, eu já venho fazendo isso. Então, eu já estava assim, para desistir e coloquei na cabeça que ali era o meu último concurso, dando certo ou não. E graças a Deus deu certo e aqui estou hoje na missão da magistratura. Qual que foi a fase mais difícil nesse período? Primeira, segunda? Para mim, a primeira etapa do concurso, essa prova objetiva, para mim, porque assim, eu nunca gostei muito da lei seca. E na primeira etapa são 100 questões objetivas e você tem que praticamente fechar. Você não pode errar quase nada. E eu nunca fui bom naquela decoreba da lei seca. Então, para mim, a etapa mais difícil é a primeira fase. E na segunda? O que você achou? Você já, Na você segunda já tinha etapa, experiência já também, tava, né? Isso, na segunda etapa, eu tenho consciência que é a etapa mais difícil do concurso. Mas para mim é a primeira. Mas a segunda ela é muito difícil, muito. É uma etapa que requer assim, um conhecimento jurídico absurdo, né? Mas eu já tinha essa prática de uma vida na assessoria. Então ali eu tentei enxergar como mais um dia de trabalho, né? Então, ali são 3 dias de prova. No primeiro dia, a gente tem que fazer questões subjetivas. Aqui em Goiás foram 10 questões abertas. 10 questões, a gente tinha, cada um avalia 1 ponto, então o máximo era 10 pontos. E ali a gente tinha que tirar no mínimo 6 para avançar e ter o direito de ter corrigida a sentença civil e a sentença penal. Então, no primeiro dia, uma prova subjetiva, com 10 questões. No segundo dia, a prova de sentença civil. No terceiro dia, a prova de sentença criminal. 6 pontos é o mínimo em cada um desses dias. Então, você já vai e faz as 3 provas, mas você só tem as 2 sentenças corrigidas se você obtiver êxito nessas 6 questões. E, assim, são questões, assim, com A, B, C dentro, querendo saber várias coisas. Então, o tempo também é diminuto, é um tempo curto. A gente não tem o tempo do mundo lá, a gente tem que fundamentar, né? Não pode levar a doutrina, a gente só leva um vade-mecum seco, a lei seca, sem comentários jurisprudenciais ou doutrinários. Então, é algo muito desafiador, mas para mim foi mais tranquila essa etapa, porque eu já tinha esse convívio prático no meu trabalho. A experiência do tribunal ajudou o senhor, então. Muito. Acabou ajudando, né? Porque a competência foi do senhor, mas o senhor soube aproveitar e assimilar a experiência de tribunal, como assessor de juiz, de trabalhar como assessor, e levar isso quando o senhor precisou, né? Muito. Mas também há de se destacar que o mundo dos concursos, ele é um mundo à parte também. Porque muita coisa que a gente vive na prática, lá a gente tem que virar um pouquinho a chave
e trabalhar de forma diversa. O concurso público, ele exige algumas formalidades. Então, o óbvio precisa ser dito, lá você precisa escrever para pontuar. Então, isso daí também eu tive que ter essa virada de chave. E só um adendo, né? Na questão, assim, dos estudos. Eu sempre fui muito estudioso. Eu era daquele aluno que eu era o aluno destaque da sala todos os anos. Isso colégio, né? Estudei nos melhores colégios, tive uma formação muito sólida e consolidada. E ali eu era destaque todo ano. Tinha uma premiação do melhor aluno da sala, eu recebia o certificado, meus pais iam para a solenidade, tinha todo aquele evento lá. E por conta disso, na minha ilusão, eu dizia, não, quando eu sair da faculdade, eu passo no primeiro concurso que eu fizer. E não foi assim. Eu passei 7 anos e 3 meses para ter sucesso no concurso que hoje eu estou. Porque é diferente, o estudo é diferente, requer outra virada de chave. Verdade. Você requer um estudo direcionado para o concurso público. Óbvio, a base que eu tive, a minha formação jurídica me ajudou e muito, mas só isso não é suficiente. Você tem que ter as estratégias do concurso público. E a terceira fase? Falou da primeira, segunda e a terceira. Sim. Assim, pelo menos o concurseiro é uma das que mais tem medo da terceira fase, né? É, Essa questão prova oral, a dificuldade, o nervosismo. Tá. Na magistratura são 5 fases, né? A terceira não é propriamente assim uma prova como a prova oral. A oral já é a quarta fase. Mas na terceira fase, ela também reprova, e inclusive tivemos reprovados nesse concurso meu aqui em Goiás. A terceira fase, ela é um misto, assim, ela tem o exame de vida pregressa, então tem toda a investigação social a cargo do Tribunal de Justiça, então há relatos, assim, de outros tribunais, né, que vai uma equipe para aquela cidade do interior onde você morou a vida toda e faz uma investigação, um apanhado, quem é aquela pessoa no seu social ali. Há, obviamente, uma pesquisa de processos criminais que, eventualmente, tenha respondido e tenha sido, talvez, condenado com sentença penal transitada em julgado. Isso é observado também, né? Então, assim, você vai fazer parte de um poder, vai ser membro de um poder. Não é qualquer pessoa que pode ingressar nesses quadros. Então, há uma preocupação na terceira etapa do certame de ali já extirpar qualquer pessoa que tenha algum problema nesse sentido. Além disso, tem o exame psicotécnico. Então, tem provas também disso daí. A gente vai, faz prova com psicólogo e assistente social, né? E eles têm os parâmetros deles, que eu não sei, desde logo já adianto. Eu não sei algo mais assim relacionado a essa temática, que eu não abordo isso. Mas temos, então, a terceira etapa. Se você for aprovado, na terceira etapa, você finalmente estará habilitado para a quarta etapa do certame, aí sim a prova oral. E na prova oral também o bicho às vezes pega lá. Assim, dificuldade talvez não tenha tanta, porque você já foi sabatinado e você já mostrou conhecimento nas fases anteriores. Então, quem chegou e galgou essa etapa de estar na quarta etapa do certame em uma prova oral, obviamente já tem muito conhecimento e já está tecnicamente preparado, mas ali outros aspectos são avaliados. É o seu controle emocional, a sua forma de se posicionar, né? Então, assim, ele quer ver, os examinadores de uma prova oral, no meu pensar e no meu sentir, eles querem ver um juiz ali na sua frente. Então, você é um concurseiro, mas você tem que se portar já propriamente como se juiz já fosse. Então, é um improviso de uma pergunta que você não sabe a resposta. Você não vai entregar de cara já dizer que não sabe, excelência, não sei essa resposta e pronto. Não vai. Então, tem técnicas também que você aprende durante esse estudo específico para a prova oral, para poder se sair de perguntas capciosas, de perguntas que você não tem o domínio completo, de perguntas que você não sabe nada daquele assunto, né? Porque na audiência é isso que às vezes a gente tem que fazer. Você está ali no ao vivo
e de repente surge uma questão que você não tem como dizer, doutor, eu não sei, eu vou estudar em gabinete isso. E encerra a audiência. Não, você está ali, é meio que você tem que saber de tudo e resolver na hora. Verdade. E outras questões, que até assim não envolve propriamente o direito, mas as partes estão ali, então às vezes os ânimos se acaloram, você tem como presidente do ato que tomar as rédeas ali e também trazer a ordem para o ambiente e aquele ato. O senhor é muito religioso, né? Eu lembro lá na roda de conversa, o senhor acha que esse último momento ali, eu lembro que o senhor falou, eu vou colocar nas mãos, né? Sim. Eu não lembro se era Santa Terezinha. Santa Terezinha, é isso mesmo, Santa Terezinha. Sim. Eu tenho uma grande amiga, ela hoje é magistrada em Rondônia, a doutora Sofia Veiga, juíza lá, e à época ela era concurseira também, igual a mim. E ela, muito devota de Santa Terezinha, me apresentou a novena de Santa Terezinha. E olhe eu, uma vida toda, assim, de família religiosa, praticante, de grupos de igreja, mas eu estava tão assoberbado ali com os estudos, e eu já estava naquela pilha, assim, eu estava na prova oral daqui, de Goiás. E a gente não tem tempo, a gente fica pilhado com tudo. É um momento de muita fragilidade. Eu brinco dizendo que o servidor é hipervulnerável. E é verdade. Então, nesse contexto, eu lembro que um dia, eu treinando com ela, que ela até era professora de cursinho de prova oral, e eu treinando com a minha amiga, a doutora Sofia, ela me apresentou essa novena e disse, Thales, faça essa novena, que ela é muito poderosa, ela me ajudou, ela tinha acabado de tomar posse. E aí eu fui conhecer e, com toda a fé, eu comecei a fazer e não disse nada a ninguém. Mas eu ficava, meu Deus, como é que um homem vai receber uma rosa? Que é um dos sinais de que você vai alcançar a graça. É você receber uma rosa enviada por Santa Terezinha. E eu cheguei a receber a rosa, enfim, eu tenho um testemunho sobre isso, daí eu sempre trabalho sobre isso. E hoje, mais do que nunca, eu sou devoto. Inclusive, minhas duas avós, a avó materna e a avó paterna, são Terezinha, ambas já falecidas, mas eu tive muitos sinais, assim, eu recebi a rosa, mesmo sem dizer nada a ninguém. Quando eu estava saindo, né, vários sinais, mas um sinal marcante também. Eu viajei para vir fazer a prova oral em fevereiro de 2023. Eu acho que era segunda-feira de carnaval. O carnaval ia até a quarta de cinzas. Então, estava todo mundo em clima de carnaval e eu trancado estudando naquela pilha, nervos aqui à flor da pele. Quando foi na segunda, eu me despedi dos meus pais. Estou indo para Goiânia. Minha prova é quinta-feira. Não, minha prova é sexta-feira. Quarta acaba o carnaval. Na quinta é o primeiro dia de prova. E eu fui sorteado para fazer no dia 24 de fevereiro, na sexta-feira. Então, na segunda, eu já fui para ficar no hotel, separar meus livros, os estudos, enfim. Quando eu estava saindo de casa, eu me despedindo do meu pai e da minha mãe, a minha mãe olhou para mim e me abraçou, aquela despedida e tal. Aí ela foi e disse, mas vocês estão sentindo aqui esse cheiro? Eu disse, o que foi, mãe? Ela, não, um cheiro de rosas aqui. Aí, assim, mais um sinal. Nesse momento, eu me acabei de chorar e eu contei que eu estava fazendo a novena e que ali era mais um sinal, como se Santa Terezinha estivesse dizendo assim, vá tranquilo, né? Você duvidou até hoje, você já recebeu todos os sinais, mas parece que você ainda não está acreditando. E esse momento você precisa ir com muita fé e de cabeça erguida. Você está indo embora sozinho agora para o dia do vamos ver. Então, é sua mãe que está dizendo agora, não é mais ninguém. E usou minha mãe falou isso do nada, assim, ela não sabia. Eu não senti o cheiro, eu não estava sentindo cheiro de nada. Meu pai também não, minha mãe estava e falou isso. Aí ali foi um chororô, eu contei toda e me despedi. Peguei o avião e vim com a maior fé do mundo que iria dar certo. Então, eu já vim também com essa perspectiva de que era o meu concurso e que iria dar tudo certo. Eu estou falando disso, a gente até emociona, porque eu também sou um católico praticante, e eu vejo isso.
quando está nos planos de Deus e tem a intercessão ou de um santo, de Nossa Senhora, até quem quer atrapalhar acaba ajudando, né, doutor Tales? Sim, sim. No caso, o senhor é um grande exemplo disso. Isso estava escrito pelos planos de Deus, Sim. que o senhor seria magistrado, seria juiz de direito em Goiás. E isso é bonito passar essa fé, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas em demonstrar isso. Eu vejo muitas pessoas que não gostam de mostrar a sua fé, às vezes vocês por vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu vi que o senhor também não tem e achei assim brilhante essa explanação do senhor. E quando a gente segue aquilo que Deus trilhou para a gente, acabou. Não adianta. Quem quiser atrapalhar, vai fazer ajudar. E acredito que aconteceu isso muito nesse desafio que o senhor passou. Porque não é fácil passar para ser juiz de direito. Foram 7 anos estudando. Eu tenho certeza que o senhor chorou, Com que o senhor certeza. reclamou, que o senhor ajoelhou. Se privou de várias situações, com né, que certeza. gostaria de... É como eu até já disse aqui, né? Eu cheguei no nível de pensar em desistir. Então, eu admiro quem diz, eu nunca pensei em desistir, eu tinha fé que o meu dia iria chegar e eu iria continuar estudando 20 anos se fosse possível. Eu admiro quem tem essa mentalidade e quem diz isso com fé e acreditou que realmente seria o propósito. No meu caso, eu pensava em desistir todos os dias. Eu já estava, assim, esgotado. Eu não precisava ser juiz para ser feliz, para ter uma estabilidade financeira. Eu já era feliz e já tinha uma estabilidade financeira e já estava no seio da minha família, num estado maravilhoso, Alagoas, né? Onde todo mundo aqui vai para passar as férias, né? Belíssimo. Então, assim, todos os dias eu pensava em desistir. Mas aí veio, assim, essa questão da intercessão de Santa Teresinha, né? Eu acreditar também. E meu pai sempre dizia, meu filho, o que falta para você é você acreditar mais em você. É verdade. É verdade. Não é estudo que está faltando, não é falta de conhecimento, é você ter essa segurança e você ir fazer a prova, assim, seguro e confiante em você. E eu até brincava, meu Deus, se só depende de mim, então eu tô lascado. Né? Eu digo, pronto, porque não tem isso, só depende de você. Eu digo, Mas o senhor tinha pronto, Santa então... Teresinha do Menino Jesus Sim. intercedendo para o senhor junto a Deus. Sim, graças a E Deus. aquilo que o senhor comentou aquele dia também lá na roda de conversa, né? Que era na prova oral você estava tão, assim, a fé estava tão grande, mas... E que o grande problema é aguardar, né? A Sim. ordem cronológica de chamada e você fica lá junto com os demais, como a gente brinca, né? O próximo da fila, né? Sim. Doutor Marcelo, foi assim, algo desafiador esse dia. A gente tinha que chegar lá, eu acredito que era 8 horas da manhã. Então, éramos 11 pessoas, salvo melhor juízo, 11 pessoas, naquele dia 24, segundo dia de arguições. 11 pessoas sorteadas para aquele dia. Das 11, eu era o 9º. Nossa. Então, ainda tinha a doutora Mariana Amaral, que era a 10ª, e o último, doutor André Igor, do meu concurso, ambos, né? E aí, a gente tinha que chegar... Ah, não importa, você é o 9º, vai ser ouvido, sei lá, à tarde. Então, chega aqui só depois do almoço? Não. Todo mundo tem que chegar 8 horas da manhã. Se você se atrasar... Acabou, vai embora, você chegou atrasado, perdeu a 4ª etapa do certame e perdeu o concurso todo. Então, na noite anterior, assim, a gente quase que não dorme de ansiedade, tem que acordar cedo, tomar um café da manhã e chegar um pouquinho mais antes, né, com antecedência. Então, tudo isso é disciplina, com horário, com tudo. A gente chega lá, se apresenta e vamos para uma sala que a gente fica, assim, isolado. E nessa sala você pode levar alguns livros, alguma coisa que você queira ainda revisar de última hora. Eu fiz isso, eu levei alguns apontamentos para ficar estudando, porque eu sabia que iria demorar um pouco para chegar o horário da minha arguição e eu me conhecendo, eu iria me tranquilizar se eu estivesse dando o máximo de mim e estudando. Já tem gente que diz, não levo nada porque eu preciso descansar e eu vou dormir lá o dia todinho nessa salinha. Se conseguir dormir, ótimo, né? Enfim, então assim, ficamos isolados lá nessa salinha e foi muito desafiador.
cada colega que ia sendo chamado, parece que estava chamando assim, você, vem agora para a forca. Né? E ia saindo um, tal, ia saindo. E quando foi chegando assim, eu lembro que quando chamaram a pessoa, não lembro quem era, a pessoa que estava na minha frente chamou, fulano. Aí ela foi. Pronto, já me deu um gelo na barriga. O próximo seria Como você. se dissesse, o próximo sou eu. A partir dali eu larguei tudo. Aí fui ao banheiro, lavei o rosto e me sentei e comecei minhas orações a tentar me tranquilizar ali. Eu sabia que estava todo mundo também torcendo por mim, em casa, rezando, pedindo a Deus, enfim. Ali eu fui só me tranquilizando e mais uma vez veio à mente as palavras da doutora Sofia, minha amiga, dizendo, Thales, quando você entrar lá, você vai entrar de cabeça erguida. Você vai entrar naquele auditório, não olhe nem para o lado, para saber se está cheio, se não está, quem é que está lá para lhe assistir. Você entra de cabeça erguida e entre feliz, porque Sorriso, ali né? você está consagrando todos os anos de estudo naquele dia. Você está feliz por estar ali para demonstrar seu conhecimento, grato por Verdade. ter chegado a essa etapa do certame lá. Então, foi assim que eu entrei. Eu entrei assim, ó, de cabeça erguida, olhando para frente, não olhei para o lado. Sorriso. Tal, sentei, estava feliz. Sabe aquela pessoa que está ali sentada e, excelências, estou aqui à disposição. Pode começar a bateria aqui de questionamentos. Foi assim. Como se fosse uma roda de conversa lá com E os deu magistrados, super né? certo, e deu super certo. No final, foram 7 examinadores e eu comecei. 1, 2, 3, tal. O último examinador, desembargador Marcos da Costa Ferreira, é nosso atual corregedor. Desembargador e é nosso atual corregedor-geral de Justiça. E ele, assim, já deixou transparecer que tinha dado tudo certo. Ele fez um discurso, parece que foi para fechar a minha trajetória de estudos ali. Ele, no final, ele, sem me conhecer, e ali ele discursou. Ele disse, olha, doutor Thales, espero que o senhor venha realmente para o estado de Goiás, venha para somar, né? E o senhor deve se orgulhar da sua trajetória, de tudo que o senhor deve ter enfrentado até hoje e ter conseguido chegar no dia de hoje aqui do jeito que o senhor chegou. Desejo boa sorte no certame e que o senhor venha para contribuir aqui e tal. Então, assim, era como se eu já tivesse... Eu saí de lá com a sensação de ter dado o meu melhor. Então, eu até chorei lá, eu desabei, mas aí eu já tinha feito a minha parte e saí aos prantos de lá, porque ali eu senti toda a carga de adrenalina, desceu naquela hora, e eu senti que eu tinha dado o meu melhor e que tinha sido aprovado ali. Ali eu senti que eu tinha Deu virado certo. juiz. E, finalizando, ainda tinha a última etapa do concurso, a 5ª e última etapa do concurso, mas ali eu já não perdia mais. Não perdi. A última etapa é só títulos, que a gente, inclusive, entrega os títulos na 3ª etapa. Se você conseguir passar na prova oral, você vai para a 5ª etapa, prova de títulos, para análise do que você entregou de documentação na 3ª etapa. Então, eu já tinha entregado os títulos e sabia que ali eu tinha virado juiz, porque já não perdia mais na 5ª etapa, que era só classificatória, analisando os títulos. Doutor, mudando um pouco de assunto, o senhor é coordenador do programa Pai Presente em Lusiânia. O senhor podia explicar para os nossos telespectadores e para nós como é que ele funciona na prática? Perfeito. Eu agradeço até a oportunidade, porque é um programa assim, muito caro para o Poder Judiciário do Estado de Goiás. Caro no sentido de importante. Um programa muito caro, muito importante e relevante para a gente aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, portanto, aproveito a oportunidade de falar desse tema. O programa Pai Presente ele está em todas as comarcas aqui do estado de Goiás e o propósito dele é justamente viabilizar o reconhecimento espontâneo da paternidade. Então, a premissa básica é pessoas registradas que tenham a certidão de nascimento, mas que neste documento não tenha o nome da figura paterna. Então, é o primeiro passo. Iremos atender no programa Pai Presente quem não tem o nome paterno na certidão de nascimento. E aí tem todo um trabalho,
da justiça aqui de tentar viabilizar o contato com esse suposto pai, de aproximação. Então, tem uma audiência, né? Tudo pré-processual, não tem um processo judicial instaurado, mas está no âmbito do judiciário, nessa perspectiva de aproximar as partes, de eventualmente haver um reconhecimento espontâneo da paternidade, se eventualmente for necessário e solicitado pelas partes a possibilidade de realização do exame de DNA sem custo, porque temos convênio com um laboratório voltado para esse programa do Pai Presente. Então, é um programa muito interessante, que a gente, inclusive, faz uma busca ativa. Então, rotineiramente, eu estou direcionando ofícios para as escolas de Lusiânia. Eu, como coordenador do programa Pai Presente em Lusiânia, eu direciono ofícios para as escolas e as escolas me devolvem com os nomes daqueles alunos que só tem a mãe e não tem o pai na certidão de nascimento. E ali a gente entra em contato com a genitora, apresenta o programa, pergunta se ela sabe quem eventualmente é o pai ou se ela tem certeza que o pai é fulano. E ali a gente faz esse trabalho de entrar em contato com esse suposto genitor, marcar um atendimento reservado no fórum, sem exposição, para a partir daí explicar o programa, explicar a possibilidade de realização de um exame de DNA e a gente conseguir trabalhar e trazer esse dado importante na certidão de nascimento. Isso é muito importante, isso. E isso nós mesmo como advogados, a gente não sabia dessa... Sim, toda essa... de como era, como funcionava. Então, essa explanação para o senhor é até bom para quem está nos vendo, está nos ouvindo, né? É só ter passado isso aí, e queremos até parabenizar o senhor pela iniciativa e levar isso, né? Essa questão de oficiar as escolas, né? Também, falar, doutor, né? tem a questão dos próprios cartórios de registro civil, que eles têm a obrigação de mandar mês a mês também a relação de crianças que foram registradas lá que não tem o pai na certidão. Então, eles mandam para a gente também. Então, é assim, tem a busca ativa da gente ir por meio desse trabalho nas escolas, como também tem essa questão dos cartórios mandarem para a gente. Porque muita gente não sabe, mas o nosso trabalho também é imenso no âmbito, assim, extraprocessual. O magistrado, assim, tem o trabalho dele de gestão de pessoas, gestão de fluxo de processo, gestão de gabinete. Tem essa questão do trabalho, assim, com o Ministério Público no extrajudicial, na fiscalização, juiz corregedor permanente do trabalho extrajudicial dos cartórios. Então, aqui a gente tem a doutora Luciana Almeida, que é a diretora do Foro da Comarca de Lusiânia, e está como nossa representante dos 10 juízes de Lusiânia, a diretora do Foro da Comarca de Lusiânia, e ela também, assumindo esse papel, ela é corregedora permanente dos cartórios extrajudiciais. Então, temos o de imóvel, de registro civil. Então, ela tem esse trabalho também, que a gente olha e diz, não, a função do magistrado é só julgar o processo. E esquece dessas outras atribuições de importância também. Thales, não sei se o senhor pode, mas a gente conta um pouco do dia a dia no gabinete lá. Como é que é lá? Tá. Posso, né? Na medida do possível, posso contar algumas coisas assim, né? Obviamente, sem adentrar muito nas questões do caso concreto, porque todos tramitam em segredo de justiça. Eu sou titular da primeira vara de família e sucessões da comarca de Lusiânia. Então, todos os processos lá tramitam em segredo de justiça por determinação da própria legislação. Mas a dinâmica lá do meu gabinete é basicamente assim, tem eu como juiz no gabinete e tenho os assessores, estagiários, conciliadora e residente jurídica. E tem também na categoria estagiários, temos o estagiário de graduação,
ainda está cursando o curso de Direito, e temos o estagiário de pós-graduação, já está formado, mas está cursando pós-graduação. E temos também o residente jurídico, que também já está formado, tem formação na graduação em Direito e está se dedicando a uma graduação e também nessa prática lá da residência jurídica no gabinete do magistrado. Então, é uma equipe grande lá e eu coordeno essa equipe. Tem a questão dos atendimentos, né? Lá no meu gabinete, eu que faço os atendimentos a todas as partes e advogados. E aqui eu destaco, assim, é algo meu. Eu que gosto de fazer os atendimentos, né? Cada magistrado trabalha da forma como acha mais adequado, mas, assim, eu entendo que não é uma faculdade, não é um favor que eu estou fazendo, é determinação da própria legislação. Temos aqui o Estatuto da OAB, uma lei federal que determina que a gente faça esse atendimento às partes e aos advogados, e eu entendo por fazer o próprio magistrado. Então, se eu estou lá todos os dias, eu faço o atendimento, não precisa agendamento, chega lá, eu queria despachar com o magistrado, ele está aí, tá, pronto. Se eu não tiver em audiência, eu já atendo imediatamente. Se eu tiver, aguarda um pouquinho, terminou a audiência, eu já faço o atendimento. Por questão de comodidade, e aí não precisa de agendamento, mas por uma questão de comodidade, eu disponibilizo o WhatsApp do gabinete virtual, uma ferramenta criada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e temos aqui implementada essa ferramenta, e a pessoa manda lá dizendo, olha, eu sou advogado do processo tal, queria ver a possibilidade de despachar com o magistrado, qual dia que ele está aí, que ele pode, tal, pronto, pode vir tal dia, tal horário, já fica amarrado aquele horário. E aí eu atendo tanto presencial quanto também remotamente. Louvável, né? Importante e louvável, né? Porque a gente fica, como advogados, ficamos muito felizes, né? Quando pegamos, né, juízes com essa predisposição de não ter essa barreira, né? A gente sempre fala, doutor Tades, além de não ter essa barreira com os advogados, não tem a barreira com os alunos, né? Ele está sempre ali e sempre à disposição, né? Sempre à disposição justamente porque a gente sempre fala, nós já passamos por isso, nós já fomos alunos, né? Hoje a gente está com professor, até parabenizando o doutor Tades, hoje é o dia dos professores, o senhor é um professor também, que eu sei que você é professor em Goiânia, né? Já parabenizando aqui por esse momento também, pelo nosso dia, né? Nosso dia, parabéns para os doutores também. E se você puder falar um pouquinho aí, o que levou também para a docência, né? O que o conduziu para esse momento aí? Tá. Doutor, assim, por incrível que pareça, eu me sinto tímido. Quando eu falo, o povo, como assim você é tímido? Você fala numa naturalidade, mas parece que quando eu começo a falar, eu vou destravando e consigo, assim, passar a minha linha de raciocínio. Então, eu sempre gostei, assim, de explicar e de compartilhar o conhecimento. Na Universidade Federal de Alagoas, eu era super estudioso, li os livros de capa a capa, tive uma base sólida. Então, assim, antes ia ter prova. Aí eu chegava um pouquinho mais cedo, aí tinha até um grupo de amigos, vamos para aqui, para o Thales explicar esse assunto. Aí eu ia e explicava um pouquinho ali, e todo mundo sempre destacava, você tem jeito, você explica, a gente consegue compreender, você é metódico, você parece que fala e repete 1000 vezes aquele assunto e entra na cabeça da gente. Então, assim, eu sempre gostei, né, dessa parte. E eu pensava o seguinte, um dia eu ainda vou fazer um mestrado, sair da graduação, faço um mestrado, né, essa área acadêmica para eventualmente ensinar, né, ser professor de universidade, de faculdade, enfim, da graduação de Direito. E nesse meio tempo, assim, a vida foi tomando seu rumo, eu fui estudando para concurso, aí vi a incompatibilidade na minha realidade, que eu sempre estudei e sempre trabalhei concomitantemente. Eu não tive a oportunidade de, abre aspas, ficar só estudando. Então, na minha realidade, eu não consegui conciliar estudo para concurso, trabalho e um mestrado. Eu consegui conciliar com 3 pós-graduações. Então, eu fiz processo civil, processo penal e fiz constitucional. Aos trancos e barrancos consegui e tenho as 3 pós-graduações. E aqui, agora, já como magistrado, talvez é chegado o momento de eu evoluir um pouquinho e ir, talvez, para o mestrado. Mas, independentemente disso, surgiu o convite, doutor Marcelo. E aí eu abracei.
inicialmente aí em Goiânia, então assim, eu me desdobro também para me né? deslocar, é presencial, não é Remota, né? remoto, então eu vou para Goiânia, peguei uma turma aos sábados, Olha porque é só. o horário que eu tenho, eu não teria como colocar durante a semana, porque eu já estou com minha agenda tumultuada de audiência, de júri, de tudo. Então, peguei uma turma lá e uma turma até, assim, desafiadora, porque mas que muito me engrandeceu. Todos os alunos dessa turma, eles já são graduados em alguma área do conhecimento e são professores da faculdade. Então, são professores de mesmo. história, de geografia, de matemática, de contabilidade, enfim. Eles ensinam na faculdade e estão ali buscando uma segunda graduação de direito, mas Olha já só. são professores. Então, ali tem mestre, doutor, pós-doutor lá em suas respectivas áreas. Então, eu estava com a turma hiper qualificada lá de alunos na graduação e concluí agora, esses dias, lá o processo civil 1. Dei os 4 módulos, processo civil 1, 2, 3 e 4, e concluí lá a minha missão no processo civil em Goiânia. E acaba sendo até um pouco mais difícil, né? Porque Muito. uma coisa é aquele aluno que ainda é meio cru, mas um aluno que já tem um gabarito, que já tem uma história por trás, o senhor deve ter sentido um desafio maior, né? Sim, você imagina um professor inexperiente, foi minha primeira turma, dando Aham. aula para professores lá. Então, assim, mas eu fui até elogiado lá. Eles, doutor, o senhor aqui, eu disse, doutor não, aqui eu tô como professor. Vocês é que são doutores, doutores e Doutores, né? pós, né? Pós-doutores lá. Mas quer deixar aqui o nosso colega Marcelo? Tem alguma pergunta também aqui? É aquilo que os alunos sempre perguntam, né? Para a gente sair do âmbito do jurídico agora, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O que nós sabemos que a nossa vida, a vida do judiciário, tanto para o advogado, quanto para o juiz, para o promotor, ela é estressante, né? Os estudos mostram que a profissão do advogado, a profissão do magistrado, são profissões hoje que a saúde mental está muito desgastada, né? E muitos acabam entrando de licença, né? Nós sabemos, como os professores Sim. também, né? O que o senhor faz aí, né, nesse momento hobby, né? Quais são esses momentos para aliviar essa tensão, né? Esse dia a dia, esse cotidiano, nós sabemos que não é fácil. Como o senhor falou, o sextou para o senhor não é o sextou, né? O Sim. sextou é o dia que uma hora o senhor acaba colocando, deixando para que a segunda-feira seja um pouco mais suave, né? Que inicie a semana um pouco mais tranquilo. Doutor Marcelo, vamos lá. Esse ponto assim, é um pouco de desafio para mim. Porque, assim, eu não fui diagnosticado, mas eu penso ser o workaholic. Ou seja, a pessoa viciada em trabalho. Eu tenho essa consciência. Então, assim, qual o seu hobby? Eu praticamente não tenho hobby. Mas eu me sinto feliz do jeito que eu estou. Eu sei que eu tenho que desacelerar. Eu sei que eu tenho que ter alguns momentos de hobby, justamente para não entrar nesse espiral aí e daqui a pouco eu estar cansado Sim. e esgotado. Verdade. Porque é um trabalho árduo. Intelectualmente também a nossa mente cansa. Eu tenho ciência disso. Mas hoje eu venho tentando, doutor Marcelo, assim, compatibilizar. E trabalhando na medida do possível, do que me faz bem, do que eu me sinto realizado, que é o meu trabalho, né? E esse exercício, a prestação jurisdicional da forma mais eficiente possível. Aí o senhor falando o sextou e tal, porque o meu sextou é de zerar o gabinete. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu cheguei nesse nível de gestão de gabinete, nessa unidade minha de titularidade, que me dá essa condição de zerar. Então, eu vou trabalhando com os processos da semana, vai chegando segunda, terça, quarta, e eu vou analisando os processos e decidindo, e não deixo acumular. E na sexta-feira, a meta é, vamos zerar o gabinete, porque temos condições hoje de estar nesse nível. A gente zera, na segunda-feira a gente volta tudo de novo. Então, o meu sextor realmente ele é mais pesado por conta disso. Né? O pessoal às vezes trabalha até 7 da noite, que é o horário do expediente, fez a parte, minutou, cada um segue sua vida. E ali, às vezes, é quando eu vou ter tempo de parar
para ir analisar as minutas depois de 7 horas da noite da sexta. Então, eu já estou acabado, mas assim, é um compromisso. Todo mundo não cumpriu as metas? Sim. Aí ficou lá. Eu vou cumprir a minha parte também, né? E, principalmente, é complicado, às vezes, quando eu tenho um júri, né? Às vezes, me designam. Pronto, hoje mesmo, eu vindo para cá, já chegou uma pauta aqui. Dia 7/11, é uma sexta-feira, eu vou ter um júri em Serranópolis, super distante de Lusiânia. Sim. Eu já viajo um dia antes, no outro dia, 9 da manhã, eu começo o júri lá, na sexta, dia 7/11, e vou ficar o dia todo no júri, mas eu tenho compromisso dos meus processos de Lusiânia. E aí, eu que lute, né? Para dar conta de tudo. Mas voltando aos hobbies, o que é que eu gosto, assim, de fazer, o que é que eu me sinto bem? Caminhada. Então, assim, eu amo caminhar, é como se eu saísse, assim, para espairecer, e ali eu vou, né, sem compromisso, caminhando, né, apreciando a paisagem, a natureza, sempre gostei, fazia caminhadas quando estudava para concurso, e aí, na época de concurso, ao invés de ir escutando uma música, eu ia escutando videoaula. A loucura já era daí. Eu ia, né? Aqui eu deixo até um abraço para a professora Lorena Ocampos, que é juíza do Tribunal de Justiça do TJDFT, aqui em Brasília. Né? Professora Lorena Ocampos, uma amiga, virou uma amiga pessoal, né? Estudei pelas videoaulas dela, ia caminhando, e ela aqui, processo penal, uma sumidade no assunto, e eu sempre trago essa recordação, ela ri, assim, hoje somos colegas de magistratura e colegas aqui também, né? Ela reside aqui no DF. Então, gosto muito de caminhada, né? Estou também tentando ter hábitos saudáveis, assim. Então, estou indo para academia, fazendo corrida, estou iniciando essa questão de corrida também, participando de algumas provas, né? Competindo, indo, fazendo algumas corridas aos poucos, 5 km, tentando chegar nos 10. Aí, estou nessa pegada aí. Aí, gosto também de uma praia, né? Que eu não dava valor quando eu morava lá em Alagoas, né? Era o quintal da minha casa, morei muitos anos em Maceió, na Ponta Verde, ali pertinho, 2 quadras da praia, mas não tinha tempo, não ia, não. Agora que estou aqui sem praia, parece que dou mais valor. Então, quando tem um feriadão, quando tem férias, eu sempre viajo para o Nordeste e pego uma praiazinha também, é algo que me apetece. Mas teve um assunto aqui que o senhor tocou aqui e me deu vontade aqui de fazer essa pergunta aqui. O senhor deve ter pego um acervo muito grande lá na primeira vara de família lá de Lusiânia. E hoje, eu quero até parabenizar o senhor por ter ganhado o selo ouro. E só não ganhou o selo diamante porque tem alguns processos que não tem como nem enrolar, que é o caso do inventário. Como é que o senhor se sente ter sido premiado com o selo ouro pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás? Ô, doutor, obrigado pelo reconhecimento. Eu, assim, com toda a modéstia do mundo, eu sempre falo lá para a minha equipe que é um trabalho em conjunto, né? Que o mérito é um mérito conjunto e que eu sinto que a minha unidade ela é diamante. Eu trabalho ela como sendo diamante, mas formalmente estamos com o selo ouro, né? Se tudo der certo, aí estamos na fase de finalização, já saiu o resultado preliminar, minha unidade é selo ouro e acredito que vai se manter no resultado final também ouro. Mas, doutor, é um trabalho assim incessante, é esse compromisso não só do magistrado, mas principalmente da sua equipe. Verdade. Né? Porque eu não dou conta de tudo. A gente tem que ter uma equipe muito boa e, graças a Deus, assim, eu consegui selecionar uma equipe muito boa. Não tem ninguém lá apadrinhado, ninguém que não saiba produzir. Então, eu tenho que confiar na minha equipe, doutor. Lá, e hoje eu confio, assim, na equipe e eu consigo entregar um volume de trabalho bom por conta disso. E isso é importante. A gente vendo isso, serve até de inspiração para os colegas também, porque a gente sabe que também o que ganhou o selo ouro, aquele que não ganhou lá atrás, ele fala assim, não, agora doutor Tales ganhou também, eu vou começar a correr atrás também. E isso acaba prestando um bom serviço para o jurisdicionado, que às vezes fica lá atrás, fica aqueles processos se atravancando por muitos anos, e quando tem esse volume, o resultado sai rápido, né? Isso para o jurisdicionado é muito importante, né?
Doutor, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, que a decisão ela precisa ser dada. Então, eu acho que a pior coisa é você ingressar com um processo Verdade. e simplesmente não sair uma decisão judicial. Né? Então, a parte fica, doutor, o meu processo. Aí o advogado está com o juiz. Aí depois, doutor, o meu processo está com o juiz. E fica, parece até que o advogado está enrolando a é parte. verdade. Quando, na verdade, de fato, o processo está com o juiz. E o juiz não decide. É a pior coisa, é o pior cenário é esse. Então, a gente tem que realmente se preocupar com essa questão da celeridade processual. Decide. A partir da sua decisão, alguns leques Sim. se abrem. Então, eu vou executar aquela decisão que me foi favorável, eu vou recorrer daquela decisão que me foi desfavorável. Verdade. Mas foi decidido, ele entendeu. Certo ou errado aquela decisão, ele decidiu. Ótimo, ótimo, porque a partir dali o advogado tem como alavancar e trabalhar É verdade. com o processo. Isso que o senhor falou é a coisa que nós, advogados, mais sofremos. A falta de decisão do juízo é a pior coisa que tem, porque a gente tem a cobrança da Sim. parte dos nossos clientes e a gente fala, tá no gabinete, tá com o juiz, ele tá concluso, né, para ele definir. E não define. Porque a partir do momento, nos agrade ou não, que se tem uma decisão, que se tem uma definição, nós vamos recorrer se ela não nos for desfavorável e vamos fazer como o senhor falou. Nós vamos aplicar se ela for favorável. Perfeito. Isso é a melhor coisa que tem. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o senhor por conta disso, porque que venham mais juízes com esse pensamento também, esse né? espírito, Porque né? isso é importante para todo mundo, para todos os operadores do direito, para os advogados, para o Ministério Público, para todo mundo que está precisando de ter uma decisão, do que ela ficar lá, demorando, às vezes, meses para poder se definir isso, né? É verdade. Mas, doutor Tales, o senhor quer passar alguma mensagem, que a gente já está aqui já extrapolando até o nosso horário aqui, a gente já sabia que ia ser longo e foi brilhante toda essa explanação do senhor, uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir aqui, tem uma mensagem que o Tales queira passar? Tá. Com relação a essa questão de concurso, a mensagem que eu sempre deixo, assim, você tem que analisar o que ainda faz sentido para você. Você é um concurseiro, você tem que analisar se aquele propósito que lhe fez começar, ele ainda tem Verdade. cabimento na sua vida hoje. Porque o Tales que começou a estudar em 4 de janeiro de 2016 e tomou posse em 31/3/2023, não era a mesma pessoa. Então, o tempo passa, a idade vai pesando, as relações sociais vão se modificando, você, às vezes, consegue passar em algum cargo meio, um analista, um técnico, enfim. E as coisas são dinâmicas. Aí você sempre tem que se questionar como concurseiro se aquele propósito inicial, eu quero ser juiz, ele hoje, depois de 7 anos e 3 meses, ainda faz sentido para você? Você, se não for juiz, você vai conseguir viver bem, sem ser frustrado, vai conseguir dormir bem, acordar e exercer sua atividade do jeito que você hoje faz? Se a resposta for sim, não é demérito nenhum Verdade. você chegar ali e colocar um ponto final naquele sonho e viver sua vida bem do jeito que você já está. Você tem que trabalhar isso na sua mente. É verdade. Né? Então, eu fiz muito isso. Eu vinha trabalhando dessa forma, porque a gente, às vezes, coloca uma coisa na cabeça e vem, mas chega lá na frente, o propósito não faz mais sentido para você. Então, uma frase até que eu anotei nos meus estudos, eu anotava lá e sempre ficava olhando para ela e refletindo. Se o propósito ainda fizer sentido para você, continue.
e eu lia essa frase, fechava o olho e dizia: ser juiz hoje ainda faz sentido para mim? Faz. Então eu vou continuar. Se não fizesse, com toda a humildade do mundo, eu tinha o direito de abandonar Sim. e seguir daquela outra forma. E não seria frustrado com isso. Então, eu deixo essa mensagem assim para os concurseiros que estão nos assistindo. Para a população em geral, eu queria deixar essa mensagem assim de aproximação do Poder Judiciário. Não vivemos mais tempos de encastelamento e endeusamento da pessoa do magistrado. Magistrado, ele por determinação constitucional e legal, ele é uma pessoa que deve estar equidistante das partes, mantendo a sua imparcialidade. Perfeito. No entanto, isso não o exime de ser uma pessoa próximo e atento à realidade social em que está inserido. Então, é importante o magistrado vir para um momento como esse, trazer para a população em geral o seu trabalho, como é a dinâmica do seu trabalho, quebrar alguns tabus, algumas fake news veiculadas, né? Porque a imaginação geral passou no concurso, está com a vida ganha e a partir de agora é só sombra e água fresca. E não é assim. Inclusive, vai se frustrar quem ingressar na magistratura e vier com esse pensamento. Que a partir dali, pronto, é como se fosse uma aposentadoria agora. Que não é. Então, eu deixo essa mensagem assim de aproximação do Poder Judiciário com a população, no sentido de que o magistrado é um ser social também, está inserido nesse contexto em que ele vive na sociedade. Ele tem que saber como é, por exemplo, Lusiânia. Eu sou juiz em Lusiânia. Eu tenho que saber entender a minha população lá, né? Tendo, obviamente, esse cuidado de me resguardar, porque a profissão exige essa atuação mais comedida, né? A população exige e também o nosso Código de Ética da Magistratura exige também isso. Mas eu posso ser distante das pessoas. Então, essa questão, o magistrado não atende as partes, onde se viu isso? O magistrado não atende os advogados, onde se viu isso? É o mínimo que pode ser feito. Então, aqui eu me coloco à disposição dos doutores, de toda a população, nesse sentido, de que podem contar com a figura deste julgador para atendê-los da forma mais cordial possível. E também sempre compromissado com a celeridade dos processos e a tramitação adequada dos feitos à minha disposição nas áreas onde atuo. É muito importante. E aquilo que o senhor falou, né, que a gente sempre... Eu falo muito no discurso, na colação de grau dos alunos, né, uma palavrinha que o senhor falou ali há uns 15, 20 minutinhos atrás, da felicidade, né? Será que aquilo que você está fazendo vai lhe trazer a felicidade que você realmente está almejando, né? Eu sempre falo isso na última frase do meu discurso na colação de grau. Sejam felizes, né? Independente se você vai ser feliz como advogado, vai ser feliz como promotor, vai ser feliz como magistrado, mas seja feliz. Né? Muita gente, nós pegamos advogados frustrados, juízes frustrados, promotores frustrados, delegados frustrados, porque a pessoa muitas vezes está pensando só no financeiro, mas esquece muitas vezes da sua felicidade, né? Sim. Então a gente só tem que agradecer, né, Beto, aí a presença, essa proximidade, né, não só conosco, né, mas com os jurisdicionados lá de Lusiânia, né, os cidadãos ali estão ali presentes, sempre atendendo esses cidadãos ali, que a gente vê que são raras muitas vezes essa situação, né? Então só temos a agradecê-lo. Eu estou muito honrado com a presença do senhor. Obrigado, agradecido. Foi um prazer enorme e
esperamos contar com a ilustríssima presença em outros podcasts aqui com a gente novamente aqui. Vai ser uma honra receber o senhor convite já novamente. está aceito, Não, doutor. e É aí- só compatibilizar aquela- aqui com a minha agenda. Eu acho que a gente já tem até uma resposta, né? Que a gente sempre faz a pergunta, né? Quem que o nosso convidado gostaria de trazer numa outra oportunidade, né? Eu acho que já tem até a resposta Se da tem algum- colega juíza aqui de Brasília. Já Não tô fica aqui querendo o convite para a gente já fazer sim. o nome para a gente trazer aqui, para a gente fazer uma Sim. roda de conversa aqui com algum convidado que o senhor tem alguma preferência para a gente trazer aqui. Certo. Doutora Lorena ó, está nos escutando Será que a aí. doutora Catarina vai ficar brava? Não? Vem todo mundo, vamos vir todo mundo para aqui. Ninguém vai ser exibido. A doutora Catarina foi a que deu o primeiro pontapé, né? Sim. Né? De vir aqui, né? Nós Sim. começamos, a doutora Catarina, dentro dos juízes, Quem sabe, promotores. no dia, se der certo, trazer a doutora Lorena Doutora e a doutora Catarina, Caterine é. e o doutor Tales. Ela Eu fez o acho que mesmo vai ser- concurso, né? Do senhor, doutora Catarina. A doutora Caterine, Catarine sim. foi, né? Isso. É isso. Vai ser bem bacana essa roda de conversa com todas aqui. Com certeza. Estou à disposição. Então, encerrando o Mais Que Jurídico, muito obrigado, doutor Tales, e até a próxima. Até a próxima. Até a Muito próxima. obrigada. Obrigado, doutor.